tem sido muito comum, inclusive os índices de ansiedade, depressão aumentando. E aí Deus trouxe uma palavra, Rony, ao meu coração, em João capítulo 14. Eu falei Rony porque o Rony reparou que eu gosto muito do livro de João, muito mesmo do livro de João. O livro de João traz a diferença dos outros evangelhos de um Jesus divino. Não que os outros não sejam, mas João evidencia mais essa divindade de Jesus, o poderio de Jesus. E a partir de João capítulo 13, Rony, Jesus lava os pés dos seus discípulos e ali faz um tempo de discipulado, ele e os seus discípulos, só ele e os 12. Então de João 13, Renatinha, até João 17, é Jesus falando aos discípulos, encerra esse tempo com a oração sacerdotal. E no capítulo 14, ele traz essas frases extraordinárias. João 14, 1. Jesus diz aos seus discípulos e a nós essa noite: não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Se não tivesse as casas, eu falaria a vocês, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar esse lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Só até aí. Jesus se encontra com seus meninos, seus discípulos, e começa a ministração na vida deles. Eu quero mencionar para você, logo de cara, logo de primeira, você gravar logo na sua mente, que a Bíblia, ela relata isso, que Jesus se preocupa com as emoções do ser humano. Vou repetir essa frase para você. Jesus, ele se preocupa com as suas emoções, sempre se preocupou. Se você está bem, se você está feliz, se você está triste, se você está angustiado, se você está chateado, irado. Ele não menospreza, ele não diminui, ele não ignora, ele não desdenha. Ao contrário, ele se importa com as nossas emoções. E por isso, quero trazer para a nossa reflexão dessa noite, vencendo as preocupações da vida. Esse texto nos ensina a vencer. Se de repente você entrou por essa porta e hoje aconteceu de tudo para que você não viesse, talvez você ainda nem percebeu isso. Nós tivemos um tempo de oração aqui às 5 da tarde com o Ministério de Louvor e Adoração e eu falei para eles, o Espírito Santo ministrou meu coração e eu falei para eles: olha, hoje, eles estão aqui de testemunha. Pastor Gil, eu abri a minha boca e falei. E eu falei, olha, vai acontecer de tudo, o som vai falhar, vai. Eu só não orei pela chuva, esqueci da chuva. E, irmãos, tudo que eu falei aconteceu, até a luz, que eu falei que ia faltar, som. Mas mesmo assim, Deus trouxe você para cá. Porque Deus quer falar muito ao seu coração. Que talvez você entrou por essa porta, mesmo com todas essas dificuldades. E eu estou falando das nossas aqui hoje, para ter o culto. Já reiniciamos a nossa mesa umas 2 vezes. Já fizemos tanta coisa para poder ajeitar, ajustar. Eu imagino as suas preocupações em casa, as suas dificuldades para chegar. É ferro que não ligou, é água que faltou, é a chuva que caiu assim que estava saindo de casa. Tudo para te impedir de ouvir que hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui vencedor, vencendo as preocupações da sua vida, seja elas quais forem. Como eu já disse que Jesus, ele se importa com as suas preocupações. João 11, 35 e o verso 33, Lázaro morreu. E Jesus vai ver a família.
E quando chega lá, encontra um cenário desafiador. As irmãs, os amigos chorando. Jesus manda chamar Marta. Marta vem até Jesus. E ali Jesus começa a ministrar na vida dela. Mas quando Maria, ela mexe com o meu coração. Maria, ela chegou. Marta, eu imagino Marta chegando ali, toda tentando se manter na postura. Marta é aquela assim mais cuidadosa com as ações, com as atitudes, irmã. Mas Maria não. Maria, ela já se joga nos pés de Jesus, já começa a chorar, e o povo chorando. E aí diz o texto que aquele movimento mexeu com as entranhas do mestre. Ele ficou ali emocionado. E também diz o texto que Jesus chorou. Ele se importa com as suas emoções, ele chora junto, chora junto. Talvez a gente queira manter uma postura de Marta. Mestre, o bicho está pegando, mas eu estou aqui de pé. Ou a gente pode fazer como Maria. Mestre, o bicho está pegando. Eu vou me jogar nos seus pés, porque o Senhor é o único capaz de resolver a problemática. Esse é o ponto 1. Para você vencer as preocupações da vida, você precisa crer em Deus e crer em Jesus. Diz o texto, Luciano, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Quais são os motivos que levam uma pessoa a se preocupar? Com certeza, falta de tutano, falta de dinheiro, é uma coisa que tira o sono da maioria dos irmãos. Doença, problemas físicos, problemas emocionais, a falta de autoconfiança, desequilíbrio por causa de produtos químicos, por causa de remédio ou de substâncias químicas. A falta do suporte familiar também é um motivo de preocupação. Traumas, principalmente na infância, levam as pessoas a se preocupar. E diz a ciência, não sou eu quem diz, é a ciência, que as preocupações excessivas podem levar à ansiedade. A preocupação excessiva é aquilo que te leva a perder o sono de noite, te leva à crise de pânico, à fobia, gera gastrite, gera úlcera, até gera constipação. Se preocupar demais não faz bem, nunca fez e nunca vai fazer. Então, seja qual for, de repente eu falei várias situações, mas não é o seu caso, mas está tirando o seu sono. A resposta é essa: creia em Jesus, tenha fé em Jesus, que Ele vai resolver. Irmãos, eu não estou dizendo que as preocupações convencionais da vida, elas não têm o que ter. A gente tem. Eu estou com fome, irmãos, então já estou preocupado com o que eu vou comer depois. Alguns estão com fome também, que eu sei. Né, Felipe? Alguns já estão com fome, já estão pensando no lanche que vai fazer depois. Estão pensando assim, será que hoje tem cantina? Ou não tem cantina? Será que o Big Red hoje abriu, não abriu? Será que nós vamos comer? Essas preocupações são normais. Preocupações como amanhã eu preciso entregar um trabalho, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego, mas são preocupações que, mesmo sendo simples, nós colocamos nas mãos do Senhor. Irmãos, eu era aquele aluno da escola que eu gostava de estudar de madrugada. Normalmente a prova é amanhã, eu estudava de madrugada de hoje da manhã. E eu chegava na frente da prova, Renatinha, não sei se alguns irmãos faziam isso, mas eu sempre tive o hábito de orar. E orava, Senhor, eu sei que o Senhor não dá cola, não dá mesmo. Mas aquilo que eu li rapidamente, lembra na minha mente, assinava a prova, e aí vinham as respostas na minha mente, irmãos. E eu respondia, e por alguns milagres tirei muitas notas boas. E eu sempre botava um versículo na prova. Mas aí a gente vai ficando meio folgado, Deus vai dando umas confiança para nós, e a gente vai ficando meio folgado. Eu falei assim, o segredo é orar, só orar, não vou estudar mais. E aí um dia, uma prova boa de química, eu não orei. Aí eu vou orar, eu não estudei. Eu vou orar e vai dar tudo certo. E eu cheguei de frente da prova, comecei a orar. E irmãos, quando eu abri os olhos, cadê a resposta? Não veio. Aí eu orei mais forte, ó Deus. E nada. Aí eu botei um verso assim, lá no final, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E fui respondendo, a professora falou assim, não adianta botar versinho, a sua nota continua baixa.
Às vezes a gente se preocupa demais, mas também não faz por onde. As coisas que a gente vai deixando para depois, protelando. Mas hoje é muito simples a resolução. Hoje, eu estou te dizendo claramente, é que você tenha fé. Creia em Jesus, creia mesmo de todo o seu coração. Eu gosto muito do texto de Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Que texto lindo, irmãos. Eu gosto muito do Salmo 42:1. Davi escrevendo, imagina Davi é maravilhoso na adoração, porque está abatida, ó minha alma, que a nossa alma fica assim, angustiada, abatida, aquele problema voltando à nossa cabeça. Ele diz, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi tinha consciência que não adianta ficar preocupado com aquilo que vai comer amanhã, com o que vai vestir, com aquilo que vai tirando o meu sono. Não adianta, não perca tempo com as preocupações. Confia, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo mais fará. Deus vai fazer. Você crê nisso? Diz amém. Se você não creu ainda, mostra para mim Mateus 6. Eu não sei se é a Aninha que está de novo. Aninha, Mateus 6, Aninha. A partir do verso 25. Olha o que Jesus ensina. Está preocupado com o quê? Tem gente que fica preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Olha aí, ó. Por isso, digo a vocês, não se preocupe. É Jesus quem está falando, não é o Rafael, não. Rafael tem esse poder para falar isso, não. Se é o Rafael falando, ó, gente, se preocupa, fique nervoso, desesperado. Não. Jesus fala assim, ó, gente, não se preocupe com a própria vida. Quanto que vai comer, o que vai beber, nem com o corpo, o que você vai vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a própria roupa. Observem as aves do céu. Jesus é irônico. Vocês estão preocupados com o quê? Olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês estão preocupados que vão comer, mas olha as aves. Elas sabem que Deus vai alimentar. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês pode se preocupar, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês estão preocupados com as roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês, olha que lindo. Você sabe quem foi Salomão? Diz o texto da Bíblia que Salomão foi o rei mais rico, mais poderoso, mais sábio que Israel teve. Salomão foi o cara mais extraordinário em termos de riqueza, poder, foi mais que Davi. Aliás, Davi preparou todo o reino para Salomão. Quando Salomão foi reinar, estava tudo organizado, tudo bonitinho. Salomão só reinou e ainda pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, então ele foi muito especial. Mas Jesus disse que, contudo, digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como os lírios do campo. Que hoje Deus veste, assim como veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, olha que lindo. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os gentios, os ímpios, aqueles que não creem, ímpio significa aquele que não crê em Deus, é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste de vocês sabe que Deus sabe do que você precisa. Agora, olha que frase linda. Os irmãos podem falar comigo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Vira para o irmão que está ao seu lado e diz assim, olha, meu irmão, busca ao Senhor, e Ele vai acrescentar. Busca ao Senhor, Ele vai te abençoar. Busca ao Senhor. Diga para ele, diga para ela, não trave a bênção em você não, diga aí, diga aí. Quantos querem vencer as preocupações da vida? Em primeiro lugar, creia em Deus, creia em Jesus. Em segundo lugar, o texto me ensina que para eu vencer as preocupações da vida, eu tenho que ter esperança da vida após a morte. Não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai
há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar. Irmãos, existem dois tipos de pessoas. Só dois. Dois tipos de pessoas. Irmã Silvana, só quantos? Dois. Um, que não crê na vida após a morte. E o outro, que crê. Eu sou daqueles que creem. Eu, mesmo se todas as circunstâncias mostrassem ao contrário, eu ia querer crer na vida após a morte. Os que não creem, acreditam que assim que a pessoa morre, acabou. Aquelas pessoas que não creem na vida após a morte, estão sempre preocupadas, sempre ansiosas. Inclusive esse assunto é um assunto que traz muita ansiedade, muita preocupação. As pessoas têm muito medo do fim. E alguns até chegam a se imaginar como será o fim. Porém, aqueles que são adeptos à fé, à teoria bíblica de morar ou na mansão, pastor Gil, celestial, ou nas mansões celestiais, porque tem dois também tipos de crença, é que vai ser uma mansão enorme, e todo o povo de Deus vai ter que ser uma mansão muito grande, lá no céu. Eu quero estar no meio da turma. Ou várias mansões, e aí o pastor Gil, meu vizinho, pastor Gil, glória. Eita glória, irmão William, eita glória, ô Lino, tudo bem por aí? Várias mansões, aí sim você pode dizer, eu estou no céu. Em que você crê? Porque possa ser que uma das suas preocupações sejam essas. As pessoas ficam inquietas com esse assunto. Existe inclusive um estudo para falar sobre os estágios da morte, do luto. Elizabeth Kubler-Ross vai dizer que são 5 os níveis do luto. Primeira pessoa, ela nega, tem a negação, tem a raiva, tem a barganha. Ela barganha, ela negocia com Deus o retorno daquele que morreu. Tem a depressão, depois tem a aceitação. Claro que os estudos também mostram que nem todas as pessoas passam por esses 5 estágios. Mas diz que se você seguir esses 5 estágios, você passará mais fácil por esse caminho de dor, caminho da morte, caminho do luto. Entretanto, me permita falar de um outro fenômeno, ainda mais difícil do que esse, do estágio do luto. A verdade é que quando a gente parte, a vida aqui na terra, ela continua. Se você creu em Jesus, você está lá no céu. E aí você não lembra mais dos sofrimentos aqui na terra, porque lá no céu diz que não há mais luto, não há mais choro, não há mais morte, não há mais tristeza. Mas talvez você é daquelas pessoas que não creem nisso, não creem. E por isso vive ansiosa, preocupada. E para elas o que eu vou dizer agora é mais difícil ainda. Para aqueles que vão, ou aqueles que creem em Jesus e vão para o céu, ou aqueles que não creem e não vão para o céu, as pessoas que ficam aqui na terra, em poucos instantes já esquecem. Diz um estudo que em algumas horas depois, os familiares que acabaram de enterrar o seu parente, já estão assistindo um filme, já estão assistindo uma série, que daqui a pouco, depois de uma semana ou outra, já se permite rir da risada de algumas piadas. Daqui a 1 ano ou 2, as lembranças que terão da gente, que partimos, vai ser os retratos e alguns pequenos momentos. Tem muita gente preocupada com a vida aqui agora, mas a verdade é que se eu partir agora, daqui a 3 dias já se reúne a comissão de sucessão pastoral para escolher um novo pastor. Então, se é assim, por que a sua alma está abatida e preocupada? Só entrega o seu coração a Jesus e creia.
porque eu prefiro partir, e já que já estão procurando um outro pastor, eu já quero partir para correr nas mansões celestiais, no céu. O assunto da morte nunca mais toma meu coração de medo nem de angústia, porque eu sei que naquele grande dia, Jesus vai vir me buscar. Olha o que eu descobri, meus irmãos, no texto de Apocalipse 21, 22. Olha o que João viu: novos céus e nova terra, uma nova Jerusalém, uma nova cidade. E ali já não tem mais preocupação, ali já não tem mais tormenta, lá no céu não vai ter mais dificuldade. 2 Pedro 3,13 vai dizer o seguinte: que esperamos de acordo com a sua promessa, novos céus e uma terra, aonde habitará a justiça. Isaías 65, 66 vai dizer o seguinte: Ele criará novos céus e nova terra, as coisas passadas serão esquecidas. E o nome das pessoas que lá vão morar durarão para sempre. Vou repetir para você. Isaías vai dizer que Deus já construiu. E quem morar lá vai ter o seu nome para sempre escrito. Vivo. Porque o nosso Deus, Ele é vivo. Por que você está preocupado? O que está angustiando o seu coração? As preocupações da vida, o medo do fim. Jesus diz: não se perturbe o seu coração, apenas creia. Vai ter vida após a morte, e eu creio. E por último lugar, vencendo as preocupações. Primeiro, crendo. Segundo, tendo a paz e a consciência que vai viver após a morte. Terceiro e último lugar, você vence as preocupações da vida, pois Jesus vai nos buscar para morar com Ele no céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, voltarei e levarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Quem disse isso é Jesus, meu irmão. E existe uma expressão no evangeliquez. Conhece o evangeliquez? Evangeliquez é aqueles termos que só os crentes conhecem, e acho que todo mundo sabe. Os crentes conhecem e acham que todo mundo sabe. Mas tem que ser explicado, né, Luciano? Tem que ser explicado, né, Aline? Porque às vezes a gente não se comunica, a gente fala em aramaico e nem sabe. Por exemplo, Maranata. Quem sabe o que Maranata significa? Dá um glória a Deus aí. Ficaram com medo, né? Vocês estão com medo. É a mesma tradução, gente. Ora vem, Senhor Jesus. Mas sabe por que significa isso? Maranata é de Marã, de Deus, e Atá, de já, venha, agora. Sabe quem falava esse termo, Vinícius? Os crentes da igreja primitiva. E sabe por que eles falavam isso? Porque já estavam à beira de morrer. A igreja primitiva, perseguida, porque, Brachinho, no Evangelho, eles criam no Evangelho, criam em Jesus, eles eram presos no Coliseu. Eles eram queimados como tochas vivas pelas praças de Roma. E antes do crente morrer, ele gritava: Maranata, Maranata. O que significa? Ora vem, Senhor Jesus. Essa expressão ela é usada para chamar a presença de Jesus. Eu acho que ali Lucas não registrou não, mas foi o que Estevão disse na hora de ser apedrejado. Porque eu creio que naquele momento Jesus virá. Ele mesmo, Jesus vai vir. E aí de repente você está lá no leito, de repente você está num momento difícil, e Jesus vai vir buscar a gente pela mão. Por isso que todo crente, pode reparar, os velórios dos crentes, é sempre sorrindo. A última imagem que ele viu foi de quem? Jesus. E eu estou ficando campeão nesse negócio de fazer velório aqui na igreja. Então, sei do que eu estou dizendo. Já reparou, irmãos? Já reparou? Já foi em velório de crente? Eles estão sempre assim, em paz.
É um culto, porque Jesus pessoalmente vem buscar. Maranata. Ah, Jesus, vem aqui essa noite, descansar o coração do aflito. Maranata, vem Jesus, dá paz, tranquilizar o coração daquele que está angustiado, preocupado. Tudo na vida vai passar. Maranata, vem Jesus, acolher, abraçar, cuidar, carregar no colo aquela jovem, aquele jovem, aquela moça que está preocupada, talvez pensando em tirar a própria vida. Maranata, vem Jesus cuidar do teu povo. É assim que a igreja orava, assim que a igreja pedia. E aí, por isso quando a gente vai ver as histórias, os registros, a igreja ela está em paz indo para o Coliseu. Você já se imaginou que era muito simples não ser morto pelo leão? Vou contar para você que nos visita. Quando os crentes estavam no Coliseu, o estádio estava lotado para ver os crentes morrendo. E abriram os portões, e eles eram empurrados pelos guardas para entrar na arena. Do outro lado, os leões eram soltos, e rapidamente os leões tragavam os crentes. Mas existia uma forma de se livrar, Luiz. Existia uma forma de se livrar, Ednilson. Eles tinham que negar Jesus. Bastava negar Jesus. E eles não negavam, porque eles criam em Deus e sabiam que aquele momento ia passar. Eles iam fechar os olhos ali na arena e abrir os olhos no céu de Jesus. Então, por que você está preocupado, abatido, abatida? Por isso que Jesus fala isso aos discípulos, por isso que Jesus, ele se reúne. Gente, aqui, Jesus não está falando para a multidão, não. Jesus não está no meio do povo, falando com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, não. Jesus está falando com os 12, já no final do ministério, já está lá no finalzinho. Tanto que depois de João 17, João 18, já é os guardas chegando e prendendo Jesus. É o último momento. Jesus, ele vai contar esse segredo para os seus meninos. E ainda bem que João registrou. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, João trouxe esse segredo para a gente, que Jesus contou só para os 12. E agora a gente tem consciência de que é fácil vencer as preocupações, é fácil vencer a ansiedade, é fácil vencer. Creia em Deus, tenha fé nele, tudo vai dar certo. Saiba que existe uma vida linda após a morte. Saiba que Jesus vai vir nos buscar, porque o nosso Jesus está vivo. Vou perguntar mais uma vez para você. Você crê que você pode se livrar dessa sua preocupação? Você crê? Você tem? Lá no seu coração você crê? Já te contei o segredo, mas eu vou repetir. Crê em Jesus e tudo vai dar certo. Para vencer as preocupações, tenha fé nele, fé em Jesus e vai dar tudo certo. Eu não sei, eu não conheço a sua intimidade, o seu coração, sua mente, seu coração. Crê em Jesus, vai dar tudo certo. Vai tudo certo, tudo certo. Creia na vida após a morte. O sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado, e isso nos garante entrar no céu. Creia no retorno de Jesus em buscar. Maranata, vem agora Jesus nos buscar. E você terá paz perfeita. Apague as luzes para mim. Deixa eu orar com você. Todo mundo sentado ainda, espera um pouquinho. Já vou chamar o ministério de louvor já. Eu quero primeiro orar com você. Você que
nos visita. Deixa na última lá, Aninha, na paz perfeita. Pode deixar lá. Quer deixar aí. Pastor, como ter paz num estado tão violento como o Rio de Janeiro? Como ter paz se a nossa economia está um desespero? Como ter paz se a gente não sabe se vai viver ao final do dia? Como ter paz? Jesus vai dizer em João 14, lá no finalzinho: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não é igual a paz do mundo, que é momentânea. Você vai num bar, ali você tem paz e acaba. Você vai numa festa, ali você tem paz e acaba. Você vai em algum lugar e a paz é só momentânea, é só aquele momento e acaba. De Jesus é paz plena, paz suficiente, paz perfeita. E eu estou dizendo assim como testemunho vivo, eu tenho esta paz que excede todo entendimento. Só encontra em Jesus. Toda a igreja está orando. Orando por você mesmo. Nós como igreja hoje estamos orando por nós mesmos. E orando por aqueles que nos visitam. Porque hoje eu quero abençoar você, meu irmão. Abençoar você, minha irmã. Abençoar você que nos visita. De repente você está trazendo no seu coração alguma preocupação. Você entrou aqui e as preocupações não saem da sua cabeça, não saem do seu coração, tem tirado o seu sono durante a noite. Eu tenho certeza que Deus já está ministrando o coração de muita gente. Porque a forma como Deus falou comigo sobre esse texto foi muito forte. Eu sei que Deus está falando com muita gente. E não é um apelo simplório qualquer. É genuíno. Se porventura você está aqui, nessa noite, com o seu coração inquieto, preocupado, angustiado e ansiosa, e quer se livrar das preocupações hoje, agora, quero convidar você gentilmente. A gente está com uma mesa da ceia, daqui a pouco nós vamos cear, mas nós vamos nos organizar aqui. Eu preciso que o Ministério de Intercessão me ajude a nos organizar, caso alguém queira essa oração, porque é só para quem quiser mesmo. Você quer sair daqui essa noite com essa paz perfeita? Você quer sair daqui essa noite, seu coração aliviado, sua mente aliviada, livre? Vem aqui na frente para orar por você. Seja o que for que estiver te preocupando, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Ah, pastor, meu coração está tão aflito, tão angustiado, eu preciso que meu coração seja livre. Vem cá na frente, deixa eu orar por você. A igreja toda está orando, Vem para cá. Pastor, eu creio em Jesus, eu creio, mas ajuda-me com a minha fé, porque eu estou vivendo tal situação. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Irmãos, as preocupações também tomam conta dos crentes também, eles vêm contra os crentes também, mas é essa noite que eu quero orar sobre a sua vida, sobre o seu coração. O Ministério de Louvor já está subindo, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente para orar por você, orar pela sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está preocupando a sua alma, está angustiando, é o que é o seu filho, é o seu neto, é o seu parente. Talvez com medo de morrer, hoje talvez recebendo Jesus como seu Salvador, hoje talvez seja o seu encontro com Jesus, talvez você está afastado do Evangelho, está hoje, retornando, ou como crente entregando: Senhor, essa dificuldade está em suas mãos, eu creio que o Senhor pode resolver, para sair daqui com o coração aliviado. É com você. Você que me assiste em casa também, é com você. Se você está em casa, coloca aí no chat, coloca aí no Instagram, não sei se ainda a gente está transmitindo, mas se tiver, e alguém estiver assistindo e desejar a oração, coloca aí: ore por mim. Minha equipe vai fazer com que esse pedido de oração chegue até a mim aqui agora, para poder orar por você. Tem alguém no nosso chat, no Instagram,
pedindo oração para se livrar dos problemas, de uma preocupação, de algo que tem tirado o seu sono, te angustiado, é hoje que Deus vai te dar paz. Você vai dormir bem, vai dormir feliz, plenamente. É com você, meu irmão, é com você, minha irmã. Vem cá para a gente poder orar. É com você. Se tiver um visitante do seu lado, pergunta para ele assim, você quer ir lá na frente? Pergunta para ele. Se tiver alguém do seu lado te visitando, pergunta assim, quer ir lá na frente? Eu vou contigo. Às vezes o visitante vem e fica com vergonha de vir aqui na frente. Mas está querendo essa oração, está precisando dessa oração. Está do seu lado aí, pergunta a ele, pergunta a ela, quer ir lá na frente? Eu vou contigo. Já começa a orar, a pedir ao Senhor. Deus, aqui está a tua igreja. É no nome de Jesus que nós estamos entregando o coração desses meus irmãos, dessas minhas irmãs ao Senhor, diante de Ti. Seja qual for a preocupação, o Senhor já está resolvendo, e o Senhor já resolveu. Então, Deus, eu coloco diante de Ti esses meus irmãos. Eu não sei, eu, Rafael, não sei, mas o Senhor tem todo o poder e o Senhor sabe, e essa oração, ela é sincera diante do Senhor. Ó Deus, vá de encontro ao pensamento do meu irmão, da minha irmã, vai de encontro agora ao coração dele e dela, vai de encontro àqueles que tiveram coragem de vir à frente, ó Deus, vai de encontro. E seja qual for, Deus, a dificuldade e o problema, que o Senhor resolva. Que luta foi hoje para chegar na tua casa, que luta que foi hoje para esse culto acontecer. Até agora o inimigo está investindo fortemente, eu sei que ele está investindo, mas ele já está repreendido em nome de Jesus. Ele já perdeu, ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que ele é um perdedor. Então, Deus, hoje à noite é noite de salvação, de cura e libertação. Hoje à noite é noite de paz, paz perfeita. Paz não só momentânea de agora, mas é uma paz eterna, uma alegria, uma felicidade eterna. É a certeza de que o Senhor já está com a mão resolvendo, e que o Senhor já resolveu. É hoje, agora, o Senhor já está fazendo. Eu creio nisso, Senhor. Dando paz ao coração e a resolução. Apocalipse 3:20, o Senhor nos ensina que o Senhor está à porta e bate, e que se alguém com coragem abrir a porta, o Senhor entra no coração, faz ali morada, ceia com ele, ceia com ela, e ela com o Senhor. Hoje é noite de banquete no céu. Corações abertos, Senhor, para te receber, porque quando o Senhor está no barco, tudo vai muito bem. Por isso eu coloco os meus irmãos, minhas irmãs no trono da graça do Senhor, já dando paz e a consciência de que o Senhor já resolveu. Eu tenho certeza que tem gente que orando pela saúde, então o Senhor está gerando cura. Cura, o Senhor está curando. Biópsias feitas, exames feitos. Ó Deus, já vá de encontro, resolva, curando, para a glória do Senhor. O perdido, Senhor, o oprimido, Senhor, que está lá na rua, o Senhor está indo de encontro a ele agora, resolvendo, trazendo, acolhendo ele, resolvendo o problema. É o Senhor quem está cuidando da ovelha, está cuidando da família, está cuidando dela, da família dela. Ela é blindada e protegida pelo Senhor. Deus, não deixa que ninguém faça mal à tua ovelha. É tua. Cura, Senhor, cura a alma, cura o coração, cura a mente, cura o físico. E resolva. Por isso, Deus, como ministro do Evangelho, eu abençoo os meus irmãos nessa noite, no poder e na autoridade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor.